Márcio Rocha já está na ponta da linha com a gente, nosso repórter em Brasília, vai falar sobre a expectativa desse início de votação a partir das 2 horas da tarde, pela manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Márcio, bom dia para você, obrigada por atender a gente aqui no Rio. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Dia, a gente está na expectativa dessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, que vai analisar o parecer do deputado Delcir de Matos, né, que ele vai falar exatamente sobre essa manutenção da prisão ou não, né, do deputado Chiquinho Brazão, lembrando que ele é suspeito de envolvimento no assassinato da vereadora aí do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e também do motorista dela, Anderson Gomes. Isso porque vai analisar primeiro, principalmente, o ofício que foi enviado pelo Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da prisão de Chiquinho Brazão. Então, a expectativa é que depois da CCJ analisar todo esse documento, a gente tenha um relatório, né, que vai ser lido pelo relator, e depois esse mesmo texto vai ser encaminhado para o plenário, onde vai ser analisado em regime de urgência. Lembrando também, a primeira turma do Supremo confirmou por unanimidade a decisão de Alexandre de Moraes, né, que manteve a prisão de Chiquinho Brazão, e agora a CCJ vai analisar esse parecer do deputado Darcy de Matos, que é o relator desse texto. Lembrando que, de acordo com a Constituição, o deputado federal ele é inviolável e só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, e nesse documento que foi enviado pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão, Alexandre de Moraes afirma que esse crime inafiançável cometido por Chiquinho Brazão é justamente obstrução de justiça em organização criminosa. A gente lembra também que Chiquinho Brazão, para ter a prisão revogada, precisa do voto de 257 parlamentares, ou seja, a maioria absoluta do plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando mais uma vez, a votação será aberta e nominal, ou seja, o deputado precisa apresentar, né, como votou, e vai apresentar, todos vão ficar sabendo como cada deputado votou nessa sessão. Lembrando, a defesa do parlamentar também pode falar por 3 vezes de 15 minutos cada vez, antes do relatório ser lido, durante a leitura desse relatório e depois que ele for lido dentro do plenário da Câmara. E aí depois começa a votação, e depois que a votação é encerrada, esse resultado é promulgado pela Câmara dos Deputados assim que essa sessão for encerrada. Outro ponto, se tratando de Chiquinho Brazão, que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, é o pedido de cassação apresentado pelo PSOL, que é o partido de Marielle, que entrou com esse pedido no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar de Chiquinho Brazão. E aí a gente lembra que o presidente do Conselho, que é o deputado Leur Lomanto Júnior, ele já tinha dito que ia pautar esse pedido assim que ele chegasse no Conselho de Ética. Como esse pedido chegou e há uma reunião marcada para amanhã, às 11 horas da manhã, a expectativa é que esse pedido de cassação seja analisado no Conselho de Ética a partir de amanhã, né, 11 horas da manhã, e aí os membros vão decidir o destino de Chiquinho Brazão, se vai ser cassado ou não. Lembrando que depois do Conselho de Ética, esse processo também vai para o plenário em votação aberta. Lembrando também que, em nota, a defesa de Chiquinho afirmou que é estarrecedor que ele, um cidadão inocente e um parlamentar no exercício do mandato, tenha sido preso de forma arbitrária. A gente lembra, então, a partir das 2 horas, a CCJ começa a analisar esse ofício enviado pelo Supremo Tribunal Federal, que trata de Chiquinho Brazão, né, da prisão de Chiquinho Brazão, foi confirmada por unanimidade na primeira turma do Supremo. Depois, assim que a sessão acabar, já vai direto para o plenário em regime de urgência. Obrigado, Márcio. Valeu pela tua informação. Qualquer atualização a gente agradece aí, se você puder voltar a nos trazer aí qualquer detalhe. Um abraço para você, bom dia, direto da capital federal, direto de Brasília. Olha, minha gente, eu não boto mais nem 0,000 cabelinho no fogo por esses caras, por esses irmãos Brazão. E também pelo Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil. Acho, aliás, quem minimamente viveu no Rio de Janeiro, conhece, se relaciona, tem alguns contatos, já leu, né? Basicamente leu coisas desde o início dos anos 2000, de envolvimento dos irmãos, né? Envolvidos com política, mas viraram trilhardários. Sempre envolvidos com política, mas viraram trilhardários.
obviamente vão dizer que é comércio, né? Que é uma vida empresarial pujante. Quando você olha para o que eles fizeram em lavagem de dinheiro em postos de combustíveis, quando você olha que ninguém conseguia fazer campanha na Zona Oeste do Rio de Janeiro e eles conseguiam, inclusive em área de milícia, como pode? Como pode isso? Entra lá você, bota a cara para fazer campanha de qualquer coisa. Entra lá para fazer qualquer tipo de reivindicação em área de milícia e vai ver o que vai acontecer com você. Então, eu não tenho por que suspeitar de nada, nada. Aliás, dificilmente alguém botaria a mão no fogo. Mas, só para ressaltar, ontem a gente passou um pouco por esse assunto quando tratávamos também do Rivaldo Barbosa. Hoje a Folha traz na capa o seguinte: relatório da PF não traz prova de reunião de Lessa e irmãos Brazão. Porque realmente, quando você lê as 459 páginas lá, Dônula, você tem uma delação com muitos detalhes por parte do Rony Lessa. Encontramos tal dia, conheci Brazão através do Macalé, ele gostava de criar passarinho, numa casa não sei das quantas, ele tinha um aras. Realmente, você pega, o Rony Lessa traz detalhes da vida, dos encontros, que foram alguns, tá? Do Rony Lessa nem foram tantos assim, mas alguns, sobre as vezes em que eles se encontraram antes, em que Domingos Brazão falou da anuência e participação do Rivaldo Barbosa, fala de um encontro a mais ou menos 800 metros da casa do Brazão em determinado dia dentro de um carro. Ele fala um monte de coisa de uma maneira bem detalhista, porém, não há, assim como no Rivaldo, um batom na cueca. A gente disse isso aqui ontem com relação ao Rivaldo. Com relação ao Rivaldo, você tem ele não deixando ninguém tocar na investigação de órgãos de fora, você tem a tentativa ali, entra o ex-PM Ferreirinha, tentando colocar o Marcelo Siciliano, vereador, colando de Curicica, isso seria uma forma de atrapalhar a investigação, e pode ser mesmo. Outros podem dizer que, na verdade, esse cara foi lá não armado com o Rivaldo, mas foi lá realmente para desviar o foco da investigação por outros motivos. Enfim, você tem um enriquecimento, né? Entradas de dinheiro para a empresa dele com a esposa, né? Do Rivaldo com a esposa, e retiradas em boca do caixa, que são realmente muito chamativas e suspeitas e estranhas, segundo relatórios do COAF. Você tem alguns elementos, assim, bem importantes com relação ao que aconteceu. Porém, como a gente falou ontem, já que a delação do Rony Lessa veio 5 anos e meio depois, você não tem um batonzaço na cueca. Por quê? Porque aí você não tem mais uma imagem daquele local para ir atrás, como você tinha lá atrás. Eles conseguiram, mesmo que possam ter relutado e enrolado a investigação, como diz a Polícia Federal, eles acabaram conseguindo imagens do deslocamento do Rony Lessa com o Elcio de Queiroz para a Casa das Pretas. 5 anos, 6 anos depois, você não acha projétil que eles testaram no lugar. Você não acha câmera, você não consegue pegar celular, apreender e recuperar áudio, troca de mensagem, você não consegue recuperar tais encontros que Rivaldo teria tido, não sei o que, na antessala de um médico, não sei das quantas. Então, acaba que hoje, quando você vê, tem muita coisa, tem muita informação, tem muito indício, mas você não tem um carimbaço na testa do tipo aqui. Essa é uma realidade que não me faz duvidar em nada sobre o envolvimento dos Brazão e também do Rivaldo, assim. O que eu acho diante disso, Dônula, a polícia avançou, a Polícia Federal, e agora, talvez com apreensões, com relatórios do COAF e com outras coisas que foram coletadas nessa operação de agora, eles possam ainda mais constituir alguns elementos, peças desse quebra-cabeça. Mas volto a dizer, eu tenho que colocar como fato, como elemento, algo que está ali para quem leu as 459 páginas, que foi o meu caso. Mas não é que eu estou duvidando, eu estou falando sobre elemento probatório em cima de uma investigação com tanta relevância e discussão nacional nesse momento. Rodolfo, acontece em 2021 a queima de um arquivo muito importante. E por que importante ele era? Porque, segundo as muitas delações, foi a ponte entre os irmãos Brazão e Rony Lessa. Quem? O Macalé, né? O Macalé. Você elimina exatamente a ponte. O cara estava andando na rua e foi executado. Existe uma câmera que mostra o momento da execução. E ele era muito importante porque, segundo essas muitas delações, ele fez a ponte.
O fato, Rodolfo, é que, embora não tenhamos um registro audiovisual desse encontro, que não tenhamos um depoimento mais contundente dos próprios, nós ainda temos as possibilidades de delações de quem, Rodolfo? Dos próprios Brazão. Porque, além de serem apontados como os mandantes, eles têm muito a falar sobre muitos outros crimes cometidos na Zona Oeste, sobre a qual a família deles manda. E, Então, eventualmente, crimes políticos também, né, Dônula? Já que se envolveram com tantos, né? Exatamente isso. Ninguém iria fazer uma operação dessa monta envolvendo gente tão grossa se outros elementos não presentes no tal do relatório que nós lemos de quase 500 páginas, se não houvesse outros elementos além dos quais citados no relatório. Há muita coisa ainda a ser descoberta, Rodolfo. O relatório, ele, na verdade, é um resumo de um trabalho que vem sendo feito há muitos e muitos anos. Ali, de fato, como você destaca, não há nenhuma evidência contundente. Porém, para mexer com gente tão grossa, a polícia e o Ministério Público sabem muito bem onde estão metendo a mão. E eu vou te dizer uma coisa, Dônula. Porque a gente falou ontem aqui, ou o Rio enfrenta agora, e ele não consegue enfrentar com os seus órgãos, tá? Lamentavelmente, o Rio, ele tá tão tomado em alguns órgãos, né? No legislativo, nas polícias, e aí junta com o executivo, no judiciário você tem também, no próprio Ministério Público já tivemos e nós temos também. Então o Rio, ele está tão entranhado com essa nojeira que a gente precisa de, vamos dizer assim, entre aspas, ajuda externa, ajuda de fora. Precisa de força-tarefa, precisa de, não digo intervenção como a gente viveu lá atrás na segurança, mas precisa de intervenção no sentido de gente de fora intervindo, gente que não está aqui envolvido no bolso dos caras. Então, agora é hora de enfrentar se a gente quiser enfrentar. E se a gente quiser enfrentar, estes que foram presos, por exemplo, família Brazão, e o próprio Rony Lessa, que está entregando outros crimes dos quais ele participou, ele efetivou e foi para todo tipo de bandido que você pode imaginar, da contravenção à milícia, ou a gente pega esse novelo, vai puxando esse fio e aproveita que isso pode, quem sabe com uma delação dos Brazão, sei lá, não digo agora, lá para frente, isso pode realmente espraiar geral para que você consiga depurar muita coisa, cortar na carne, escancarar bandido, político bandido ainda mais, e começar uma limpeza que não se faz em curto prazo, é a médio e longo prazo, ou a gente vai perder uma oportunidade única diante de um fato que acabou de acontecer e que nos abre pelo menos uma janela para se caminhar nesse sentido, Dônula. Sim. Mais uma observação, Rodolfo. Tudo aquilo que a gente teve até o presente de intervenção federal se mostrou ineficiente, e muito pelo contrário. Quando ocorre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro? Fevereiro de 2018. Marielle é morta um mês depois. E o Rivaldo foi escolhido por eles. É por isso que eu digo que não é intervenção como foi feito não, sabe, Dônula? Outro modelo. Eu acho que é. Exatamente. A gente tem que ter um outro modelo. Uma grande força-tarefa, porque os modelos usados aqui de intervenções pontuais ou essa, todos eles se mostraram ineficazes. Porque a coisa só piorou. Alguma coisa tem que ser feita sim. Daqui de dentro, temos capacidade? Na minha opinião, não. Não temos essa capacidade. Também não. Não temos. Mas o modelo de intervenção, ou qualquer nome que se dê a essa ajuda externa, força-tarefa, força das galáxias, não sei. O fato é que tudo aquilo que já foi testado aqui só contribuiu para piorar. E o outro detalhe, Rodolfo, sozinho a gente não tem condição, dado o grau de contaminação político-institucional. Nenhuma. Pode perguntar a qualquer carioca fluminense se ele acha que o Rio consegue se resolver sozinho. Esquece.